Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre noções de geometria métrica de posição e poliedros. O que isso quer dizer? Que a gente vai falar um pouco sobre a interação entre diferentes elementos geométricos em relação ao espaço agora. Porque a gente vai começar a falar sobre geometria espacial e para depois introduzir melhor a gente vai falar sobre poliedros, que é a denominação geral da geometria espacial e dos seus elementos. Então, vamos lá. Primeiro a gente vai falar sobre a posição relativa entre retas, certo? São três posições relativas importantes que a gente vai estudar. Paralelas, concorrentes e reversas, certo? Paralelas concorrentes a gente já viu um pouco em geometria plana. Reversa que vai ser a novidade nesse caso. Vamos lá. Retas paralelas. Duas retas RS são ditas paralelas quando elas estão em um mesmo plano e não possuem nenhum ponto em comum. O que isso quer dizer? Que essas retas RS, primeira coisa, estão no mesmo plano, e segunda coisa, elas não se interceptam em nenhum ponto, certo? Então, para eu falar se uma reta é paralela, eu tenho que analisar duas coisas. Primeiro, se elas estão no mesmo plano. Segundo, se elas se interceptam em algum ponto. Caso a resposta seja não, essas retas são paralelas. Retas concorrentes. Temos dois critérios também. O primeiro critério, precisa estar no mesmo plano. Segundo critério, elas precisam se coincidir em algum ponto, certo? Então, assim como as paralelas, agora eu vou ter que fazer duas perguntas. Estão no mesmo plano? Sim. Elas se encontram em algum ponto? Sim, ao contrário das paralelas que não se encontram em nenhum ponto, certo? Um caso especial da reta concorrente é que no momento que elas se cruzam, elas formam um ângulo entre si. Caso esse ângulo seja igual a 90 graus, a gente tem uma denominação diferente, que são as denominadas retas perpendiculares. Retas perpendiculares são retas concorrentes, ou seja, estão no mesmo plano e se encontram em um ponto, e quando elas se encontram nesse ponto, entre as retas se forma um ângulo de 90 graus. E por conta de formar esse ângulo de 90 graus, em vez de chamar apenas de retas concorrentes, elas são denominadas retas perpendiculares. Ou seja, retas perpendiculares são um caso especial de retas concorrentes. E por último, retas reversas. Nos três casos que a gente viu, na verdade dois casos e um caso especial em relação a retas concorrentes, a gente viu que elas precisam estar no mesmo plano. Retas reversas são retas que não estão no mesmo plano, certo? Então, pela imagem a gente vê uma reta S que pertence a um plano alfa, enquanto a gente tem uma reta R que intercepta esse plano alfa, mas não faz parte dele, ou seja, não tem todos os seus pontos pertencentes a esse plano, como é o caso da reta S. Vamos continuar. Em último caso de comparação entre retas, a gente tem as retas ortogonais. O que são retas ortogonais? Retas ortogonais é um caso especial das retas reversas. Então, necessariamente, retas ortogonais são retas reversas, ou seja, não pertencem ao mesmo plano. Só que o que acontece? Eu tenho uma reta S no plano alfa, que é essa reta amarela na imagem. E essa reta tem uma reta paralela a ela, que eu chamo de reta T. No mesmo tempo, eu tenho uma reta reversa a S e reversa a T. Entretanto, essa reta R coincide com a reta T num ponto P. E no momento que essa reta reversa se coincide com essa reta T, o ângulo formado no espaço entre essas retas é um ângulo de 90 graus. Então, duas retas são ortogonais caso uma reta paralela a S, pertencente ao mesmo plano, seja coincidente com uma reta reversa R, de forma que o ângulo entre elas seja de 90 graus, certo? Então, como a reta R ela coincide com uma reta T, que é paralela à reta S, formando um ângulo de 90 graus, coincidentemente, ela é ortogonal à reta R, certo? Aí vem aquela pergunta, mas por que essas retas não são perpendiculares?
Porque, primeira coisa, elas não pertencem ao mesmo plano, certo? Lembra dos dois critérios para falar que são perpendicular? Eu tenho que falar que elas estão no mesmo plano, que não é o caso da reta R e RS, quer dizer, e eu tenho que ver se elas são concorrentes, ou seja, tem um ponto comum, o que não acontece, certo? Então são retas ortogonais. Então, retas ortogonais é um caso especial das retas reversas. Dizemos que duas retas R e S são ortogonais quando existe uma reta T que é perpendicular à reta reversa R, mas ao mesmo tempo é paralela à nossa reta S, certo? Vamos prosseguir. Agora a gente vai comparar as posições entre uma reta e o plano. Até o momento a gente comparou reta com reta. Então agora os elementos que a gente vai comparar é uma reta e um plano. Temos 4 casos. Uma reta que está contida em um plano, uma reta que é paralela a um plano, uma reta que é concorrente a um plano e uma reta que é perpendicular ao plano. Então vamos lá. Uma reta está contida em plano quando todos os seus pontos pertencem a esse plano, certo? Então uma reta que está contida em um plano é o caso normal, em que uma reta, todos os pontos dessas retas estão contidos em um plano. Então nesse caso a gente tem uma reta R que está contida em um plano alfa, ou seja, todos os pontos que pertencem à reta R obrigatoriamente também pertencem ao nosso plano alfa, certo? É reta paralela a um plano. O que acontece? Uma reta ela é paralela a um plano quando, primeira coisa, não pertence a esse plano e esses dois elementos não se cruzam em nenhum ponto, certo? Então, temos dois critérios para falar que uma reta é paralela a um plano. Primeira coisa, essa reta não pode pertencer a esse plano. E segunda coisa, essa reta não pode cruzar com esse plano em nenhum ponto, certo? Caso satisfaça esses dois critérios, dizemos que essa reta é paralela a esse plano. A reta concorrente satisfaz um critério, mas não satisfaz o segundo critério que a gente colocou para uma reta paralela. Por quê? A reta concorrente a um plano, primeira coisa, não pertence a esse plano, mas no momento de falar que ela não se cruza, essa reta cruza com esse plano em um ponto P pertencente a esse plano alfa, certo? Então, reta concorrente a um plano é uma reta que cruza um plano em um único ponto em comum, certo? Então, o encontro entre uma reta e um plano é um ponto P, certo? Que eu denomino como P, mas pode ser denominada como qualquer outra letra latina maiúscula, certo? Poderia ser um ponto A maiúsculo, B maiúsculo, C maiúsculo, certo? Mas vamos continuar. Um caso especial de uma reta concorrente a um plano é uma reta perpendicular. É o mesmo caso de reta com reta. Por quê? Uma reta que ela é perpendicular a outra reta, como a gente viu, é uma reta que, quando se cruza em um único ponto, forma um ângulo de 90 graus. Nesse caso, eu tenho uma reta que não pertence a esse plano, certo? Para falar que uma reta é perpendicular a um plano. Porque no caso de reta com reta, as duas estão no mesmo plano. Quando eu comparo uma reta a um plano, eu digo que esses elementos são perpendiculares entre si. O primeiro caso é que essa reta não pertence a esse plano, certo? Porque ela é uma reta concorrente a esse plano. Ou seja, é uma reta que não pertence a esse plano. E segunda, é uma reta que cruza esse plano em um ponto em comum. O que acontece numa reta perpendicular? Essa reta, ela cruza esse plano alfa em um único ponto e forma um ângulo entre esse plano e essa reta, um ângulo de 90 graus, certo? Então, por causa da formação desse ângulo reto, a gente diz que essa reta é perpendicular a esse plano, certo? Agora, uma última comparação entre elementos é a comparação entre plano e plano, certo?
E isso é muito importante para a gente em geometria espacial, certo? Porque a maioria dos casos vai ser a comparação entre planos, certo? Que vão formar elementos formas geométricas, que vão formar lados de uma figura que a gente pode estudar em algum momento, certo? As posições são quatro: coincidentes, paralelos, concorrentes e um caso especial de planos concorrentes, perpendiculares, certo? Então vamos começar pelo mais simples. Aqui a gente tem uma forma, um poliedro, que eu já vou falar a definição de poliedro, só para a gente simplificar onde ficam os planos para ficar melhor uma imaginação, abstração suas, certo? Então a gente tem um plano alfa e beta que, quando eu digo que esses planos são coincidentes, é que eles correspondem ao mesmo conjunto de pontos. Consequentemente, alfa é congruente a beta. Eles têm o mesmo conjunto de pontos, então um é congruente ao outro. Então um é coincidente ao outro, ou seja, vão habitar o mesmo espaço, certo? Planos paralelos. Para ser paralelos, um plano não é coincidente a outro. Ou seja, primeira coisa, eles não possuem o mesmo ponto, o mesmo conjunto de pontos. E segunda coisa, eles se encontram em nenhum momento, certo? Então, aqui a gente tem, por exemplo, o plano alfa e o plano beta. Percebam que eles não são coincidentes, certo? Então não tem o mesmo conjunto de pontos iguais. Ao mesmo tempo que o alfa e o beta não vão se cruzar em nenhum momento, formando nenhuma reta. Qual é a diferença? Quando eu disse que uma reta cruza um plano, eu falei que forma um ponto. Quando um plano coincide com outro plano, ele forma uma reta, certo? E aí a gente tem os planos concorrentes, que são dois planos que não são coincidentes e que eles se cruzam formando uma reta, certo? Um conjunto de pontos em forma de uma reta, certo? Nesse caso, tem o plano alfa e o plano beta, que cruza com esse plano alfa, formando uma reta R vermelha que está na figura. O que acontece? Quando o plano alfa cruza com o plano beta, formando uma reta, e o ângulo entre esses dois planos for um ângulo de 90 graus, a gente diz que esses planos são perpendiculares, certo? Então eu tenho um plano alfa que se cruza com o plano beta, formando uma reta S, essa reta mais vermelha, e o ângulo entre essas dois planos é um ângulo de 90 graus, ou seja, planos perpendiculares é um caso especial de planos concorrentes. Ou seja, plano concorrente são dois planos que não são coincidentes e se cruzam formando uma reta. Quando esse ângulo entre esses planos for igual a 90, eu chamo que esses planos são perpendiculares, certo? E por que eu referenciei essas posições entre elementos, ou seja, entre retas, planos, etc. Porque essas relações elas ficam muito subjetivas nos exercícios. Elas estão ali e é importante você saber o que elas significam. Por exemplo, em um exercício qualquer, aparece dois planos perpendiculares, tanana, tanana, tanana. É necessário que você saiba o que são planos perpendiculares, ou seja, planos que se cruzam formando uma reta e o ângulo entre eles é de 90 graus, porque isso vai ser muitas vezes fundamental na resolução desse exercício. E muitas vezes são esses detalhes que trazem uma resolução correta ou não de um exercício. É aquela coisa, né? O diabo está nos detalhes. Então, quando vocês leem um exercício, é importante prestar atenção nesses detalhes. Descrever esses detalhes. Porque esses detalhes muitas vezes impactuam o seu desenho inicial daquele exercício, daquele momento, certo? Mas vamos continuar o assunto. Agora a gente vai entrar realmente em geometria espacial, iniciando o assunto a partir de poliedros. O que são
poliedros. Poliedros são todos os sólidos geométricos cujas as faces são polígonos, ou seja, figuras planas, fechadas e delimitadas por segmentos de retas, é chamado de poliedro. Ou seja, poliedro é todo sólido geométrico cujas faces são polígonos. Aqui a gente tem uma pirâmide de base quadrada, ou seja, uma pirâmide que é de 5 lados, 4 desses lados são triângulos, e um lado que é a base quadrada, o quadrado que fica como base, e entre outros poliedros, certo? Só que a gente vai refinar esses poliedros para a gente estudar alguns casos deles. Temos também os sólidos de revolução. Sólidos de revolução são sólidos geométricos que possuem pelo menos uma parte de sua superfície arredondada, ou seja, não plana. Temos a esfera, o cone, que podem ter uma base como figura geométrica, só que apresentam em algum lugar desse sólido uma parte que seja arredondada, certo? Ou seja, não plana. Partes do poliedro. A gente tem 3 definições que definem o poliedro em si: faces, arestas e vértices. O que são as faces? As faces são os polígonos convexos que formam os poliedros, ou seja, as figuras planas, que são os lados dessa figura, certo? Informalmente, às vezes a gente fala lados. Lembra que lados a gente define como segmentos que formam uma figura plana, certo? Então, o correto é faces, certo? Lembra de rosto, face. Arestas são os segmentos de retas que formam as faces, ou seja, informalmente a gente fala lados dos polígonos, certo? Ou seja, o que a gente denominou na geometria plana como lados. E vértices são os pontos formadores dos polígonos, certo? Então agora vamos analisar esse poliedro que mais para frente a gente vai chamar de hexaedro regular e que informalmente a gente chama de cubo, certo? O cubo ele é formado por 6 faces. As faces, só relembrando, são as figuras geométricas planas que formam um poliedro, certo? Então, nesse caso, a gente tem um poliedro que é formado de 6 faces, sendo cada uma dessas faces um quadrado. Lembrando que o quadrado é uma figura geométrica plana que tem todos os lados iguais e todos os ângulos iguais, sendo esse ângulo igual a 90 graus, certo? Então, todo poliedro ele é formado obrigatoriamente por uma figura por faces, e cada face pode ser uma figura geométrica diferente, certo? E temos também as arestas. As arestas é o que a gente chamava de lados na geometria plana, certo? Então vamos pegar a face ABCD. Lembrando que a face é um quadrado. Essa face é formada por 4 lados. Agora a gente vai chamar esses lados de arestas, certo? Então ali a gente tem a aresta AB, BC, CD e AD, certo? E, consequentemente, a gente tem 8 vértices nesse cubo. Em especial, na figura plana, na face ABCD, a gente tem os 4 vértices que formam essa face, que são os vértices A, B, C e D, certo? Agora a gente vai ver como a gente nomeia poliedros. Todo poliedro a gente vai nomear a partir da quantidade de lados. E todos os nomes vão terminar com a terminação edro, certo? Para denominar que eles são poliedros, certo? Então, um poliedro ele tem a quantidade mínima de 4 lados, que é a nossa figura tetraedro, que é um poliedro de 4 faces. Um poliedro que tem 5 faces é um pentaedro, 6 faces hexaedro, 7 faces heptaedro, 8 faces octaedro, 9 faces eniedro, 10 faces decaedro, 11 faces undecaedro, 12 faces dodecaedro e por último, e não menos importante, 20 faces icosaedro,
certo? O prefixo que aparece em relativo ao número é o mesmo em relação aos polígonos, certo? Então, se você decorou que um polígono ele tem 5 lados e ele é pentágono, né? Porque termina com gono, quer dizer polígono, certo? E ele começa com penta referencia 5. Então, um poliedro que tem 5 faces, consequentemente, é pentaedro. Terminação edro para poliedro, penta é o prefixo para 5. Então, pentaedro é um poliedro que tem 5 faces, certo? Agora a gente vai falar um pouco sobre poliedros convexos e não convexos. Os poliedros convexos são aqueles que, quando todo o segmento de reto que liga dois pontos qualquer desse poliedro está inteiramente contido nele, enquanto os poliedros não convexos existem pontos do segmento de reta que liga duas partes do poliedro que não estão contidos nesse poliedro. É melhor a gente visualizar em imagens. Os poliedros convexos, se eu ligar qualquer ponto desses poliedros, ou seja, pontos que pertencem às faces ou os próprios vértices entre si e tal, eu vou perceber que a reta, o segmento de reta que liga esses dois pontos, eles vão estar inteiramente dentro desse poliedro, certo? Então vamos perceber pelo primeiro exemplo que eu liguei dois pontos A e B qualquer e eu percebi que os pontos, que é o segmento que liga esses pontos A e B, está dentro dessa figura. A mesma coisa ocorre na pirâmide do lado, em que eu tracei uma reta R que interceptou essa figura em apenas dois pontos, ou seja, eu liguei dois pontos a partir do segmento, certo? E esse segmento está totalmente dentro desse poliedro. Enquanto que nos poliedros não convexos, se eu ligar dois pontos quaisquer, uma parte desse segmento vai estar fora desse poliedro. Por exemplo, no primeiro, o ponto A e B, a gente ligou esse segmento a uma parte que está dentro do poliedro e o outro está fora. A mesma coisa ocorre na reta que intercepta e acaba formando 4 pontos, em que eu tenho dois segmentos que estão dentro e um segmento BC que está fora desse poliedro. Ou seja, não forma o segmento que liga dois pontos, não necessariamente está dentro desse poliedro, certo? Então vamos seguir em frente. Agora a gente vai falar sobre a relação de Euler. A relação de Euler é extremamente importante porque é uma relação que associa os três principais elementos de um poliedro, que são as faces, os vértices e arestas. E eles são associados de acordo com a seguinte relação: a soma entre os vértices e as faces é igual à soma das arestas mais 2, certo? Então isso é muito importante, porque eu posso descobrir as quantidades de arestas a partir da quantidade de vértices e faces. Posso descobrir a quantidade de faces através da quantidade de vértices e arestas, apenas utilizando essa relação, certo? Temos também a soma dos ângulos internos. A soma dos ângulos internos vai se relacionar diretamente com a quantidade de vértices desse polígono, de acordo com a seguinte relação: a soma vai ser igual à quantidade de vértices menos 2 vezes 360. Bem simples, bem sucinto, bem rápido. E agora a gente vai falar sobre os poliedros regulares. Poliedros regulares são aqueles que têm todas as faces formadas por polígonos regulares congruentes. Ou seja, um poliedro regular vai ser aquele que a figura que forma uma face também forma todas as outras faces. O exemplo mais comum é o cubo, como a gente já viu, que é um poliedro que tem 6 faces e todas as faces são um quadrado, certo? No total são 5 poliedros regulares, eles também podem ser chamados de poliedros de Platão, porque todas as faces têm o mesmo número de arestas, de cada vértice parte o mesmo número de arestas e a relação de Euler é válida. Então, poliedros regulares, de uma forma geral, são todos poliedros que as faces formadas são formadas a partir de polígonos regulares congruentes, certo? E eles também podem ser chamados de poliedros de Platão porque satisfazem 3 condições. Todas as faces têm o mesmo número de arestas,
Ou seja, vamos pegar o cubo, né? Um exemplo mais trivial. Todas as faces são formadas de quadrados e todos os quadrados têm 4 lados, consequentemente, 4 arestas. De cada vértice parte o mesmo número de arestas, de um mesmo vértice no cubo vai partir 3 arestas, certo? E a relação de Euler é válida. Então, se eu substituir na fórmula de Euler, que vértices mais face é igual a arestas mais 2, fecha sucessivamente e dá certo essa relação, certo? E são eles 5 poliedros. O tetraedro regular, que são 4 faces formadas por triângulos equiláteros. O hexaedro regular, que é o nosso querido cubo, 6 faces formadas por quadrados. O octaedro regular, que são 8 faces formadas por triângulos equiláteros. Dodecaedro, 12 faces formadas por pentágonos regulares. E o icosaedro, que é 20 faces formadas por triângulos regulares. Aqui a gente tem uma representação. O que é interessante é que, segundo Platão, esses 5 poliedros eles eram relacionados a elementos da natureza, segundo Platão. O tetraedro ele era associado ao fogo, o hexaedro, que é o nosso cubo, relacionado à terra, o octaedro relacionado ao ar, o icosaedro à água e, por último, não menos importante, o dodecaedro associado ao universo, certo? Então, o que a gente deve guardar dessa parte? Que todo poliedro regular é um poliedro que todas as faces são formadas pela mesma figura geométrica plana, certo? Então é isso por hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima semana. Beijo, beijo. Tchau, tchau.